lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro transformador, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E olha, isso aqui não é só um livro não, hein? É praticamente um guia para uma mudança profunda na maneira como a gente se vê e como a gente vê o mundo. O próprio Tolle já avisa logo de cara. O objetivo aqui não é só acumular mais conhecimento. A ideia é usar as palavras como um gatilho, sabe? A meta é uma experiência direta, uma transformação que acontece por dentro. É um livro feito para ser um verdadeiro catalisador para o despertar. E a premissa central do Tolle é, para dizer o mínimo, urgente. Ele argumenta que a disfunção da mente humana, o ego, chegou a um ponto absolutamente crítico. A gente está diante de uma escolha radical. E não é mais uma opção, não. É uma necessidade para a nossa sobrevivência. Ou a gente evolui a nossa consciência, ou a nossa própria loucura coletiva vai acabar nos destruindo. Então, a nossa jornada por essas ideias vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai entender essa tal encruzilhada da humanidade. Depois, vamos mergulhar na ilusão central que é o ego e na sua companheira, a sombra do passado. Aí a gente explora a solução, que é o despertar pela presença. E por fim, a gente vê a visão do surgimento de uma nova terra. Vamos lá. Bom, essa primeira parte prepara o terreno. Tolle usa uma metáfora linda, vinda da natureza, para mostrar o salto quântico na consciência, que, segundo ele, está se tornando possível exatamente agora. Pensa só nessa analogia que ele faz. Assim como as plantas, depois de milhões de anos, de repente, floresceram, ou as rochas, sob uma pressão imensa, se tornaram cristais, a humanidade estaria no limiar de um salto parecido. Não é uma melhoriazinha, é uma transformação radical. É o nosso potencial para o florescimento da consciência. Mas, para esse florescimento acontecer, primeiro a gente precisa entender o que está impedindo. E para o Tolle, a resposta é bem clara: a disfunção do ego. Todo mundo conhece bem essa voz na cabeça, não é verdade? Aquele comentarista interno que nunca para de julgar, de se preocupar, de dar opinião sobre tudo. O primeiro passo que o Tolle propõe é muito simples. Apenas observe essa voz. E aqui está o diagnóstico dele. Essa voz não é quem a gente é. Ela é o ego, quando não estamos observando. É um fluxo de pensamento compulsivo que toma o controle e nos engana, nos fazendo acreditar que somos apenas essa narração mental sem fim. O ponto central é esse aqui, ó. Ego é identificação. É quando a nossa consciência pura se identifica com as formas. Formas de pensamento, emoções, bens materiais, papéis sociais. Isso cria um eu falso, sabe? Uma identidade fantasma que vive sob ameaça constante, sempre precisando se defender e provar seu valor. E a gente vê isso se manifestar de formas muito concretas no dia a dia. A necessidade de reclamar, a compulsão por estar certo e fazer o outro estar errado, o sentimento de superioridade ou inferioridade, o apego às nossas coisas. Tudo isso, na visão dele, são estratégias do ego para fortalecer esse senso de identidade que, no fundo, é uma ilusão. Ok, se o ego é a disfunção mental, ele tem um cúmplice muito poderoso no campo emocional. E o Tolle chama esse cúmplice de corpo de dor. Imagina o corpo de dor como um resíduo de toda a dor emocional que nunca foi totalmente sentida e resolvida. E não é só uma lembrança, não. É quase como uma entidade de energia viva dentro da gente. Ele fica ali, adormecido, mas quando acorda, ele só tem um objetivo: se alimentar de mais sofrimento. E o ciclo vicioso dele é esse aqui: um gatilho no presente, às vezes uma coisinha de nada, ativa uma dor antiga. Aí, o corpo de dor sequestra a mente, inundando tudo com pensamentos negativos. Isso nos leva a criar drama, conflito, e a energia emocional que a gente libera nesse processo é o alimento dele. Certo. Depois de entender o problema do ego e do corpo de dor, vamos para a parte mais importante: a solução. E ela é surpreendentemente simples. O que não quer dizer que seja fácil, claro. E esse é um ponto fundamental. Tentar lutar contra o ego é a maior armadilha. Porque a própria luta já é uma atividade do ego. Ele adora um conflito, mesmo que seja contra ele mesmo. A verdadeira libertação vem de uma mudança de postura. Em vez de lutar ou se identificar com ele, a gente simplesmente observa. A gente se torna a testemunha silenciosa do pensamento e da emoção, sem julgar. Esse simples ato de observar nos conecta com a presença. Pensa nela como a consciência silenciosa que existe por trás dos pensamentos. É como o céu, e os pensamentos são as nuvens.
Quando a gente se torna ciente do céu, a gente para de se identificar com cada nuvem que passa. A identificação, então, se quebra. E essa citação resume tudo. Presença não é um estado passivo, é um alinhamento total com o fluxo da vida, aqui e agora. É a diferença entre ficar perdido nos pensamentos sobre a vida e realmente viver a vida em unidade com o momento presente. Agora vamos para a parte final, para ver como essa transformação interna, individual, pode criar uma realidade externa completamente nova para toda a humanidade. Tolle faz uma reinterpretação da profecia bíblica. Um novo céu não seria um lugar, mas sim a consciência desperta que surge dentro de nós. E uma nova terra é a consequência natural disso, um mundo que reflete essa sanidade interior, em vez da loucura do ego. Porque o mundo exterior, ele é sempre um espelho do interior. E como é que isso se manifesta na prática? Não se trata de parar de agir de forma alguma, mas de começar a praticar o que ele chama de ação desperta. A motivação por trás do que fazemos muda. Em vez de agir para fortalecer o ego, as nossas ações se tornam um canal para a consciência fluir para o mundo. Ele descreve 3 modalidades ou 3 energias que alimentam essa nova forma de agir. A aceitação é para aquelas tarefas que simplesmente precisam ser feitas. A gente as faz em paz. O prazer é quando sentimos uma alegria genuína naquilo que estamos fazendo. E o entusiasmo é a energia criativa mais poderosa de todas, quando o nosso fazer está totalmente alinhado com o propósito maior do universo. E a gente termina com essa reflexão. A mensagem de Tolle nos convida a mudar o foco do que a gente faz na vida para a qualidade da consciência com que fazemos. E se o verdadeiro propósito não for alcançar um destino lá na frente, mas sim trazer a qualidade da presença para cada passo da jornada, fica aí a reflexão.